Eu achava que trabalhar mais que todo mundo era mérito. Só que na verdade não, Só que na verdade eu normalizava, era escravidão mesmo, viu? O que acontece? Eu trabalhei numa rede de alimentos muito grande. E eu estava num cargo bacana, só que eu tinha que, para fazer um trabalho competente, eu tinha que me locomover muito. Então ali foi onde eu adquiri meu primeiro carro, eu trabalhava de madrugada até, porque existiam lojas que funcionavam 24 horas. E assim, para outras pessoas do meu setor, outras pessoas que estavam na mesma condição que eu, só que em outro setor, elas não faziam isso, né? Elas não se disponibilizavam a entender melhor sobre o negócio para estar ali. Eu não. Eu quis entender melhor, quis conhecer as pessoas com quem eu trabalhava. Dentro de uma hierarquia corporativa, vou colocar aqui, existe o coordenador, diretor, aí tem um diretor sênior, sei lá, e o CEO, né? Então eu estava ali em uma área de coordenadora, diretora. Eu tinha que rodar entre algumas lojas de um setor e eu não tinha que atuar dentro das lojas, não precisava fazer isso. Porém, para eu entender sobre o negócio e para eu entender sobre as pessoas, eu tinha que me expor a isso. Então eu resolvi fazer o quê? Um cliente oculto. Não sei se você sabe como é, e já fica a dica aí para vários setores dar muito certo. Se você quiser alguma ideia sobre cliente oculto, comenta aqui que eu vou responder seu comentário com uma ideia bacana sobre cliente oculto. Eu acho isso daí, meu, incrível. Inclusive, eu tenho alguns e-books que falam sobre estratégia corporativa. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, mas ainda não tem sobre cliente oculto, então fica aqui que eu vou falar para você sobre isso agora. Então eu tava lá, eu tive não, né? Eu quis me expor a isso. Então, primeiro, eu fui olhar as lojas, fui conhecer como os colaboradores trabalhavam e fiz um cliente oculto em cada loja. E aí depois eu me dispus a fazer o serviço deles. Então eu vesti uniforme, eu trabalhei desde a limpeza até a parte financeira de uma loja. E sem precisar. Isso porque eu queria desenvolver as pessoas. Então eu precisava entender a dor delas. E não adiantaria eu sentar numa cadeira e ela me falar a dor dela, porque eu não teria empatia o suficiente para fazer alguma coisa por ela. Porque uma coisa é você fazer ali um one-on-one e o funcionário falar coisas para você do dia a dia dele, e você que nunca viveu esse dia a dia, olhar e falar, tá muito fácil resolver isso aqui, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e aquilo outro. Mas no dia a dia não é tão fácil assim. Porque se fosse uma tarefa fácil, com certeza o seu colaborador, antes de chegar em você, já teria tentado. E existe aquelas micro tarefas que acabam desgastando, minando a energia do seu colaborador. Coisas que você poderia automatizar, coisas que você poderia fazer de uma forma mais prática para ele, entende? Só que você não vai saber se você não tiver ali. Então, assim, eu sou muito, muito movida a... Se eu tô falando de uma rede de alimentos, precisa estar tudo muito limpo, precisa estar muito em ordem as coisas. Então, eu prezo muito por isso. E aí eu criei uma dinâmica ali, que deu certo, por quê? Porque eu vivi aquilo. Então deu certo eu entender que aqueles colaboradores que trabalhavam de madrugada, existia um vazamento da loja nesse período da madrugada. Inclusive, se você tiver dúvida sobre vazamento, no caso, vazamento financeiro, tá? Não é esse do telhado, não. Se você tiver alguma dúvida sobre vazamentos, sobre para onde está indo o seu dinheiro da sua empresa, nós temos um e-book sobre isso, a produção vai deixar aqui o card na descrição do vídeo. Então, assim, ali tinha um vazamento.
De madrugada, existiam 5 funcionários que trabalhavam ali. Só que não existia demanda suficiente para essa quantidade de colaborador. Então eu entendi que né, no período ali do dia, dependendo da época, dava um boom muito grande e aí era um bafafá danado. Eu entendi que se eu tirasse alguns colaboradores da madrugada, movesse eles para um período que não existia ainda da loja, talvez seria mais interessante para o dono da loja continuar, que era uma franquia inclusive também, continuar investindo o mesmo tanto né, de valor ali, mesmo tanto o budget dele de colaborador ia continuar o mesmo, só que o seu retorno ia ser realmente palpável. Foi isso que aconteceu. Então, eu tirei alguns colaboradores, eu deixei 3 no período da madrugada e 2 foram para um período da tarde que era intermediário. Então, se existia ali um período das 9 às... Eu vou dar um exemplo, tá? Das 5 da manhã ao meio-dia e do meio-dia à meia-noite, vamos supor, tá? Aí eu coloquei, então, o colaborador das 10 da manhã às 9 da noite. Isso porque as pessoas que fechavam a loja, elas tinham uma sobrecarga bem menor, porque essas outras pessoas intermediárias ajudavam elas a fazer esse serviço de fechamento, e aí no final, o produto final era só uma limpeza geral ali na loja e fechar, e as pessoas que abriam a loja também tinham um conforto maior. Fora isso, existia um vazamento muito grande dentro dos alimentos, né? Então, assim, a logística do estoque. Isso é um grande enigma ainda para donos de empresa, restaurantes, donos de franquias grandes, enfim, franquias mesmo, aquelas pessoas que abrem hamburguerias também. Você não sabe precificar o seu produto e você não sabe, inclusive, o retorno que você tem. Eu estou falando aqui de um jeito bem simples sobre fluxo de caixa. Você não sabe o que entra, o que sai dentro da sua empresa. E é exatamente isso. Mesmo você tendo uma franquia onde já é pré-determinados valores, você precisa ter o entendimento, você precisa ter algo muito sólido dentro da sua mente ali, de como você faz o estoque acontecer. Então, assim, determinada carne sai nesse período, você tem que saber fazer o cálculo. Inclusive, nós temos um e-book sobre isso, já falei, link nos cards, mas eu vou trazer um vídeo, né, mais técnico que fale sobre isso. Você vai ter que ter um conhecimento de cálculos para você entender quanto você investiu, para você entender também quanto você vai ter de retorno. Porque muitas vezes você vê ali o dinheiro caindo na sua conta e acha que isso é lucro, e não é. Então, assim, embalando tudo isso dentro do tema do vídeo, sobre trabalhar demais, né, e você achar que isso é o correto, essa é uma visão de uma geração, talvez 2 gerações anteriores à nossa. Hoje nós estamos na época de automação, gente. Nós estamos na época da inteligência artificial, inovação. Aqui nós temos muitas oportunidades de delegar coisas para a automação, para a inteligência artificial, e a gente conseguir suprir demandas que nós não conseguiríamos suprir se a gente estivesse fazendo outras coisas. Por exemplo, preenchendo planilha. Se você é empresa, você vai preencher planilha, você vai pagar conta, você vai postar. E, bom, quem não é de marketing sabe, quem não é de marketing não gosta disso, sabe o quão chato é ficar criando conteúdo ali, arte. Eu não sou muito ligada, né, a isso, a minha produção é... Então, é o que salva aqui a gente, porque a minha visão não é essa parte marqueteira e tudo mais. Nós estamos nessa era de delegar, não delargar, e ter uma qualidade de vida e focar naquilo que realmente importa. Então, é sobre isso. Talvez você que tenha chegado aqui, né, você chegou pelo título do vídeo, e aí você
ainda continua se perguntando como fazer isso. Eu vou trazer outros vídeos mais técnicos, um pouco mais à frente, eu vou trazer, onde eu vou te ensinar como automatizar partes da sua vida que vai fazer com que você tenha um respiro maior, um respiro melhor. Eu também vou te trazer ferramentas que façam com que você tenha uma semana mais organizada, mais guiada, voltada realmente a resultados. E eu vou trazer também orientações práticas na sua vida, para que todo o caminho das pedras que eu andei, você não precise caminhar. Você vai ter também as suas pedras no caminho, mas não serão as minhas. Ok? Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, curte, comenta, compartilha com aquelas pessoas que você acha também que precisam entender um pouco melhor sobre sobrecarga no trabalho. E até o próximo vídeo.